você sabe que Deus está nesse lugar? Você sabe que o Deus Todo-Poderoso está nesse lugar? A palavra diz que a unção despedaça todo jugo. Não sei se existe algum embaraço na sua vida, não sei o que é que tem te impedido de avançar com mais velocidade, mas eu sei de uma coisa: hoje todas as coisas serão desembaraçadas. Todas as coisas. Não sei quanto tempo faz que você não escuta a voz do Senhor claramente, mas eu sei que essa noite, o Espírito Santo, Ele tem liberdade no nosso meio. Não há nenhum impedimento, nada nos prende. Amém. Senta um pouco. Aleluia. Louvor maravilhoso, glória a Deus. Daqui a pouco eu vou precisar de vocês, amém? Queria só um pouquinho de Lucas aqui. Aleluia. Graça e paz, amém, amados? Eu estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez. Eu sei que nada acontece por acaso, e eu sei que Deus, Ele já tinha determinado essa noite para nós estarmos juntos na presença dEle, amém? E eu estou totalmente livre nas mãos do Senhor. Eu sei que tem um tema, né, predefinido, que é que Ele cresça e que eu diminua, João 3:30. Mas eu sei que dentro desse tema, Deus, Ele tratará coisas conosco nessa noite. Eu sei que existem coisas específicas para cada um de nós. E essa noite, querido, é a tua noite específica. Amém. Eu não sei se todos geraram a mesma expectativas em Deus daquilo que você vai receber nessa noite. Mas se você talvez não tenha gerado, começa a gerar agora. Porque nós estamos tratando com um Deus que Ele supera as nossas expectativas. Amém. Você crê nisso? Baixa a tua cabeça em nome de Jesus, Pai. Nós estamos totalmente disponíveis a você, Senhor. Seja bem-vindo nesse lugar. Nós já conseguimos sentir a tua presença poderosamente no nosso meio. E nós queremos mais de você. Nós queremos muito mais de você. Conhecer os teus propósitos, conhecer os teus planos. E conseguimos andar de acordo com o caminho que você mesmo traçou para cada um de nós. Muito obrigado por sabedoria, por entendimento da tua palavra. Não nós mesmos em nós, mas você em nós. E nós chamamos a tua presença neste lugar, Santo Espírito. Espírito que revela todas as coisas, o oculto e o escondido. Eis-nos aqui para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Amém. Aleluia. Como eu estava falando, estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez. O pastor Leonildo, né, e a Sheila, juntamente com o pastor Diogo e Najar. Najara. Nome um pouquinho diferente, eita, mas glória a Deus. Fizeram o convite, né, para nós virmos aqui. Eu acho que se virasse um pouquinho essa caixa, para mim ia ser melhor, e baixar um pouquinho. E eu fiquei muito feliz por estar aqui, né, para ministrar a palavra para vocês. Eu sei que vocês geraram coisas grandes dentro de vocês, né, para o JPN que está tão próximo. Mas hoje Deus tem coisas também para você. Amém. Eu creio na palavra que ela se renova a cada dia. Existem coisas e propósitos para dias determinados por Deus. Cada dia de acordo com o propósito que Deus estabeleceu para nós. Então, para quem não me conhece, eu sou o Marcos Freire. Eu sirvo na igreja Verbo da Vida, sede, né, em Campina Grande. Meu pastor é o pastor João Roberto, né, e o nosso pastor do Ministério de Música é o pastor Perilo. E que vocês conhecem, né, no ano passado ele esteve aqui, né, ministrando, né, sucesso. E ele é o meu pastor muito, muito amado. E os meninos vieram me acompanhar também. Lucas, ele é meu baixista na minha banda. E ele é meu líder no Ministério de Música da igreja. Então a gente está andando, né? Estou em casa, né? Então é bênção. Então, queridos, você pode estar me olhando assim. Eu sei que existem várias pessoas mais velhas do que eu, mais maduras. Mas eu sei que Deus, Ele vai te alcançar. Amém, pastor? Amém. De alguma forma, Ele vai te alcançar. Como falaram no vídeo, eu sou missionário também. Eu passei quase 2 anos morando em África, no ano de 2012 até o ano passado. Faz 1 ano que eu cheguei aqui no Brasil.
Então nós tivemos algumas experiências bem propícias, né, para esse tempo de missões, para esse tempo de acampamento, JPN, enfim. Então eu quero passar algumas coisas para vocês. E eu sei também que Deus quer transmitir algumas coisas para vocês. Amém? Eu quero que você abra lá em João, capítulo 3, versículo 30. Nós vamos adentrar no nosso tema. Aleluia. Cresça em mim, que eu possa diminuir, e que você possa crescer em mim. Crescer em mim, fluindo em mim, falando por mim. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Eis-me aqui. Fica assustado não, amém? Em alguns momentos a gente vai fluindo assim. Eu sei que Deus vai mexer com você nessa noite. Amém? Aleluia, aleluia. Cara, a presença de Deus está muito forte nesse lugar. Muito forte, muito forte, muito forte. E eu quero que Ele te pegue nessa noite. Eu quero que Ele te pegue nessa noite, com toda a ousadia e intrepidez. Aleluia, aleluia. Que unção é essa, Senhor? Que unção é essa, Senhor? Queremos nos envolver, queremos experimentar de um fogo que não para de queimar, queimar, queimar. De um fogo intenso. Não é empolgação, não, mas existe uma constância em Deus, em Deus. Jovens constantes, longe das drogas, jovens que se envolvem 100% com Deus. Talvez Patos possa ser conhecida como uma cidade religiosa, mas isso está sendo quebrado a partir dessa igreja. Essa igreja irá mudar a história de Patos. Essa igreja e esse casal mudará a história de Patos. O diabo sabe que Patos nunca mais foi o mesmo após vocês pisarem nessa terra. Apenas vocês pisando, as coisas começaram a mudar. É como uma dinamite, pá, e vai fluindo. E não vai parar. Não vai parar. Nada vai parar vocês. Aleluia. Eu quero entrar na pregação, mas eu não consigo. Não, 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 não. Me use, Senhor. Me use, Senhor. Aleluia. Vamos lá. João 3,30, como a gente escuta, né? Que ele cresça e que eu diminua. Mas eu achei uma versão aqui muito boa, muito massa. Estamos entre jovens, amém? Que fala bem
exato que aquilo que João Batista queria passar ao falar isso. Então eu sei que você vai entender bem. Que diz assim: ele tem de ficar cada vez mais importante que eu, e eu menos importante. E eu sei que muitas das vezes a gente escuta esse versículo, é um versículo muito antigo, né, conhecido por nós. Mas seria bom nós entendermos aquilo que João Batista estava falando, para quem ele estava falando, por que ele estava falando. E a gente vai dar uma passeada sobre isso, mas eu também não posso reter aquilo que Deus quer tratar conosco, amém? E eu sei que esse tema vai alcançar a tua vida. Foi gerado debaixo de oração, né? A liderança estava conversando comigo. Então tudo que aconteceu hoje foi gerado em Deus. Então tudo aquilo que é gerado em Deus é sucesso, amém? E eu sei que o dia de hoje vai ser um sucesso. Aleluia. Então, queridos, no versículo 29, diz assim: no casamento o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali e o escuta, e se alegra quando ouve a voz dele. Assim também que está acontecendo com Jesus, me faz ficar completamente alegre. Então, João Batista, os discípulos, né, chegaram para João Batista e falaram: ó, aquele mestre que você tanto fala, que no caso era Jesus, ele está com seus discípulos batizando algumas pessoas. Mas essas pessoas, após o batismo, estão deixando de lado seus afazeres, estão correndo atrás de Jesus, estão seguindo a Jesus. Estou parafraseando. E é interessante que é a mesma coisa nos dias de hoje. Se nós chegarmos para o pastor e nós iremos falar para o pastor: ó, pastor, existem algumas ovelhas que estão saindo, estão seguindo algum outro pastor e tal, e estão te deixando e deixando o teu ministério. E é interessante que o coração de João Batista havia humildade, havia maturidade para entender o propósito e o plano de Deus para a vida de João Batista. João Batista, ele sabia que ele havia sido gerado por Deus apenas para começar o ministério de Cristo, apenas para dar início ao chamado de Cristo, preparar o caminho. Lá em Isaías nós vemos bem, quando o profeta Isaías profetizou, que haveria uma voz que clamaria no deserto. E essa voz seria a voz de João Batista. E nesse momento o ministério de Jesus começou a aparecer com mais velocidade diante das pessoas. E João Batista permaneceu tranquilo, porque ele sabia o motivo que ele havia nascido. Ele sabia o propósito de Deus. E em momento algum nós vemos João Batista abatido, enciumado, porque Jesus estava começando a aparecer mais que ele. De forma alguma. Havia maturidade ministerial. É algo que a gente está aprendendo na escola de ministros. Vamos soltar algumas coisas aqui, né? Maturidade ministerial, que existe também a maturidade espiritual. Mas a maturidade ministerial era isso que João Batista provava. Quando chegou os discípulos para João Batista: ei João, Jesus está batizando com os seus discípulos e simplesmente eles estão seguindo a Jesus. João Batista fez: essa é exatamente a minha alegria, que ele cresça e que eu diminua. Que ele apareça e que eu diminua, porque eu sei o meu propósito, eu sei qual é o meu chamado, e eu não mudo o meu coração. Estou parafraseando um pouco. Aleluia. E lá em Lucas 1:80, quero que você abra para a gente estar bem ligado na palavra. Essa palavra que nos transforma, que nos muda, que nos molda, que nos capacita para todas as coisas. Nós exaltamos a Tua palavra, Senhor. Nós honramos a Tua palavra. Abre lá em Lucas 1, versículo 80. Eu vou lendo aqui, tá? Que diz assim: o menino cresceu e ficou forte de espírito, e viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo de Israel. Se nós formos observar um pouco, aqui é uma profecia de Zacarias, né? A palavra fala que Zacarias, cheio do Espírito Santo, ele começou a profetizar e ele começou a falar exatamente aquilo que João Batista iria fazer na terra. Lá no versículo
77 diz assim: você, ele falava com João Batista, anunciará ao povo de Deus a salvação que virá por meio do perdão dos pecados deles. Pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso, Ele fará brilhar sobre nós a sua luz, e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho de paz. E no final ele conclui: o menino cresceu e ficou forte de espírito, e viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo de Israel. Foi exatamente para se cumprir a profecia lá do livro de Isaías, que haveria uma voz que clamaria no deserto. A Bíblia diz, lá em Lucas 1, como eu acabei de ler, que João Batista ele foi colocado no deserto durante um tempo. A gente escuta muito, algumas pessoas, eu não quero citar igrejas ou como é que eu posso dizer, apresentar, mas algumas pessoas elas falam sobre deserto e sempre elas remetem o deserto como algo ruim. Estou passando pelo deserto, pela moinha de Jeová. A gente percebe algumas coisas assim. Mas existem desertos como esse, que João Batista passou para ser preparado, que não era algo que havia falta. Tudo que Deus tinha preparado para João Batista no deserto, para o amadurecimento dele, para ele começar a exercer o trabalho de Cristo, ou antecipar o trabalho de Cristo, havia no deserto. E eu queria um pouco mexer com você nessa noite, que você pudesse tirar da sua mente essa visão de que deserto é quando há falta, porque em Deus não há falta. Em Deus há tudo, e se Deus está dentro de nós, nós já temos tudo. Nós já temos tudo, porque Deus está dentro de nós. E eu gosto muito de colocar o nome deserto como momento de preparação, tempo de preparação. Talvez a África para mim foi um deserto. Talvez a escola de ministro para nós tenha sido um deserto. Tem falta na escola? Não. Tem tristeza? Não. Mas tem preparação para o que Deus quer para nós. E às vezes dói um pouco, Mamãe, meu amigo, peso lá. Eita, Jeová. Silvia, só lapada. Pastor? Preparação, caráter forjado. Ministério não é brincadeira. Mas é tempo de preparação. E tempo de preparação não é tempo? Não é, queridos. Então a primeira coisa que eu gostaria de mudar ou talvez forjar em você, porque eu sei que você tem isso em sua mente, é que deserto não é falta, é tempo de preparação. É tempo onde Deus ele tem a oportunidade de se mostrar Deus. Deus que tudo pode e Deus que tudo tem. Ele tudo tem, não há falta no nosso Deus. E às vezes nós fantasiamos Deus. Eu estou passando pelo deserto, está faltando isso, está faltando aquilo. Não é porque Deus te colocou no deserto, é porque você não está crendo para ter frutificação dentro do deserto. Você está entendendo? Você está comigo? E é interessante, João, ele foi o primeiro filho de Zacarias. Então ele deveria aprender o ofício sacerdotal da cultura de Zacarias. E Lucas diz, como a gente acabou de ler lá no capítulo 1, versículo 80, que João Batista, ele cresceu no deserto. Até a roupa do cara era estranha. Ele usava uma túnica, pastor, com pelos de camelo. Ele comia gafanhotos. Alguns dizem que não era gafanhotos, mas na Bíblia tem gafanhotos. Então eu não vou entrar em algumas traduções. E também mel do mato. E alguns dos seus discípulos, e até discípulos de outros, perguntavam: quem é você, João? Você é Elias? Você é o profeta que nós estamos esperando? Você é o Messias? Ele dizia sempre: não, eu sou aquele que vim para preparar o caminho do Mestre, o caminho de Jesus. Então nós vemos que João era uma espécie de louco. Ele era louco. Ele olhava para a multidão e dizia: ou tu se arrepende ou tu vai se lascar. É basicamente isso nos dias de hoje. Ou tu se arrepende ou tu vai para o inferno, porque Deus não vai ter misericórdia de você. Na velha aliança, na nova aliança, graças a Deus pela misericórdia de Deus nas nossas vidas. Então a gente percebe que desde o começo houve um propósito, houve um tempo, houve uma preparação para o ministério de João Batista, antecipando o ministério de Jesus. E algumas pessoas, elas tinham até medo de João. O próprio rei Herodes, ele mandou prender João, tirou a cabeça de João e João morreu. E hoje mesmo, nesse tema, que ele cresça e que eu diminua, a gente percebe que João, ele se alegrava
quando ele se diminuía e Jesus estava começando a aparecer. Se fosse você, aonde estaria o teu coração? Eu sempre escuto dos meus pastores, do pastor João, do pastor Perilo, da minha liderança: Marcos, guarda o teu coração. Eu sei que é uma coisa que o pastor deve falar muito aqui na igreja. Muito, né? Muito. Queridos, é necessário nós guardarmos o nosso coração. É necessário nós forjarmos o nosso caráter em Deus. Se você quiser se espelhar em alguém, se espelhe em João Batista, que ele se sentia completo e feliz quando ele se diminuía e Jesus começava a aparecer. Você tem aparecido mais que Jesus? Ou Jesus ele consegue aparecer através de você? Eu sei que existem pessoas super talentosas nessa noite. Super talentosas. Eu estou assim, encantado com tanto talento. Existe um determinado momento em minha vida, principalmente em África, a gente percebe um tipo de idolatria muito forte lá, né? Existem 2 limites, né? Algumas pessoas honram por causa da cultura. Eles têm uma cultura que predomina muito a honra. Mas também outros já vai virar um tipo de idolatria. E eu, graças a Deus, eu tentava, né, me dividir entre isso. A gente chegava nas igrejas, as igrejas sempre cheias, e a primeira coisa que o pastor falava é: o branco que canta na nossa língua chegou. A igreja ficava de pé, parava a palavra, parava o culto e começava e começava a tocar a banda e a dança, e a gente entrava: Senhor, é você, Senhor, é por você, é para você, não somos nós, mas é você em nós. E essa consciência, ela começou a entrar dentro de nós, porque nós estávamos provando daquilo. É muito fácil nós pregarmos algo que nós não estamos vivendo. A gente prega porque é bonito, né? Mas quando você vive, querido, a tua vida vai respaldar aquilo que você está pregando. E eu creio num tempo de jovens que precisam ter a vida respaldada pela palavra. Ou a sua vida, ela é de Deus ou ela não é. Nós geralmente temos colocado limites em Deus. Você pode entrar aqui nessa área, mas nessa área você não pode entrar. Como está o coração de Deus nessas situações? Quando você permite que o Senhor, Ele entre em determinadas áreas da sua vida, e em outras você nem permite que Ele entre, porque você acha que você é capaz de resolver. Não é assim. O evangelho é fácil, mas existem renúncias que precisam ser feitas. Aí você olha para mim e você diz: é porque você já está exercendo o ministério, você canta. Queridos, eu tenho 21 anos. 21 anos. É possível. Eu fui para a África, foi complicado para ir, porque eu tinha apenas o primeiro ano rema, né? E a gente percebia o casal pastoral, Maluta e Rita, que fizeram um convite para mim, para ir para a África, e houve algumas coisas para serem acertadas. Mas aquela convicção dentro de mim estava: você precisa ir para esse tempo. E eu não sabia qual era o tempo que eu iria passar em África. Eu sei que é bem propício, né? Estamos falando de Jovens para as Nações. Vamos entrar também um pouco sobre missões. E simplesmente eu fui, não sabendo quanto tempo eu iria passar. Mas eu sabia que desde o ventre da minha mãe, Deus ele tinha promessas a mim. Deus ele levantava vários profetas, sabe? Aquelas irmãs bem afogueadas do fogo de Jeová. Olhava para minha mãe e não sabia se era menino ou menina, e dizia: isso é um menino, ele vai cantar, ele vai à África, ele vai ministrar ao Senhor, pessoas vão ser curadas, libertas através da voz dele. E minha mãe não sabia nada, varão. Nada. Minha mãe nem crente era, ela estava engateando pela fé. E eu nasci com esse talento e tal, comecei a louvar o Senhor, era de outra denominação. Depois de um tempo fui para o Verbo, debaixo de uma direção do Senhor, porque tudo que nós precisamos fazer tem que ser debaixo de uma direção do Senhor, senão você vai ser frustrado, amém? Vigia, meu irmão, tudo tem que ser debaixo daquilo que Deus quer. E no natural eu não estava pronto para ir para a África. Menino, rapaz, 17 anos, nunca aconteceu isso no nosso ministério, nunca. E Deus preparou, Deus mudou algumas coisas que precisavam ser mudadas. Fui treinado até um determinado ponto, porque estava muito ainda bebê para ir. Mas Deus me levou. Gente, foi uma bênção. Eu vi coisas que, assim, é inexplicável falar, né? Pessoas sendo curadas,
pessoas sendo livres de Satanás. Aonde nós passávamos, nós conseguimos deixar o bom perfume de Cristo, porque esse é o nosso chamado. Não é apenas o estrelato, não é apenas estar em púlpito, mas existem pessoas que estão sendo chamadas para estar por trás dos bastidores. E se a motivação do teu coração não estiver tão alinhada quanto aqueles que estão com o microfone, não vale de nada. Tem coisas que não são etapas, tem coisas que é porque você é chamado mesmo para isso, e Deus vai fazer você prosperar nisso. Amém? Eu vou falar mais um pouco sobre a África, mas eu quero voltar aqui ao texto. Vamos abrir lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 26. Amém? Esta mensagem é um segredo que ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados, porém que agora ele revelou para o seu povo. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus, a salvação. Assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas. Com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus com pessoas espiritualmente adultas. Diga, espiritualmente adultas. E unidas com Cristo. É para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo, que está agindo poderosamente em mim. Palavras de Paulo. Nós somos chamados para pregar a palavra a todas as pessoas. Não é apenas algumas pessoas, não são algumas pessoas que são chamadas para ministrar a palavra. Todos nós precisamos estar aptos para falar da nossa fé. Mas eu percebo, queridos, que nessa geração, jovens têm se levantado com muita ousadia na palavra. Eu acredito demais nisso, eu sou um dos jovens. Mas eu sei que precisa de mais. Precisa de mais. Muito mais. É tempo de Deus nos usarmos. É tempo de você falar uma coisa hoje e amanhã se cumprir, porque é o Espírito de Deus agindo em você. É tempo de você chegar na sua casa, você não vê nada, e você dizer, vem. Quando você olha, está lá. É tudo simples, é tudo fácil. E nós não temos vivido nisso. Aí eu te pergunto, é porque Deus não quer? Não. Porque tudo Deus já liberou para nós. Graça, fé, favor de homens. Mas existe algo que a geração ela tem determinado nos jovens, que é a falta de responsabilidade, a falta de maturidade para exercer algumas funções. E que de fato, às vezes é verdade. A gente percebe alguns jovens que começam bem e no decorrer da caminhada, sabe, dá aquela esfriada. Porque parece que só brilhou no começo os olhos, mas depois não vale mais de nada. Eu quero te levantar, porque eu sei que você não é assim. Eu sei que ainda existem jovens com a mesma chama do primeiro amor, que ainda visam multidões, alcançar pessoas, amar os perdidos. Eu sei que existem jovens assim. E eu sei que muitos aqui estão nesse mesmo quadro, de amar os perdidos e querer alcançar. Cara, esse tempo em África, a gente não apenas ministrava em igrejas, mas a gente também exercia algumas ações sociais em village, que chama aldeia. E nós íamos naquela aldeia, quando nós chegávamos lá, nós tínhamos lições de fé de frente a nós. Nós tínhamos que nos agachar para entrarmos na oca, isso tudo é real, né? Algumas pessoas acompanham. Quem acompanhou o trabalho de África pelas redes sociais aqui, que viu alguma coisa? Então a gente procurava sempre mostrar as coisas lindas do Congo, que existem coisas maravilhosas. Mas as coisas que desfavorecessem a cultura, né, e algumas coisas das pessoas, a gente procurava abafar um pouco. Até para eles mesmos não se sentirem, né, como humilhados, de certa forma, né, expostos. Né? Então a gente precisava pensar bem sobre isso.
Mas, cara, a gente precisava se abaixar numa oca para entrar. Eles olhavam para a minha cara, queriam logo pegar no meu cabelo. Era engraçado demais. Porque homem lá não tem cabelo assim. E mulher muito menos. As mulheres tinham cabelo bem, né, coisadinho assim, aí prendia, aí coloca peruca e tal. Então era bem novidade para eles, né? Eu lá, eles pegavam logo no meu cabelo, é de verdade? Eu fiz, é de verdade, pode puxar. Aí puxavam, é de verdade, tá vendo, pronto. Mas quando nós chegávamos nessas ocas, nessas casas deles, não tinha água, não tinha luz. E era como um espaço, pastor, eu creio que esse círculo aqui, não, estou exagerando, esse quadrado aqui, onde Lucas está, 7 pessoas morando nesse quadrado. Saía da casa, era terra, chão quente. Não tinha água, não tinha luz. Já era proposital essas pessoas estarem bem longe da sociedade. Eram desvalorizadas de fato pelas pessoas. E até para nós entrarmos lá era bem dificultoso. Eles pensavam que a gente poderia roubar, porque tem muito diamante, né, no povo, muitas coisas, muitos minérios. E eles tinham medo de um branco que lá, mesmo você sendo americano ou brasileiro, você vai ser dito, né, chamado como branco. E nós fomos para lá, nós entramos lá nessa oca. Quando nós chegamos lá, tinha apenas como uma fogueira e tinha uma panela. E na panela tinha apenas água. 7 pessoas lá, um bebê recém-nascido. Aí quando a gente abre aquela panela, eles abriram, né? A gente olhou, quando a gente olhou, tinha apenas água. A gente perguntou, vocês vão comer o quê? Eles disseram, eu estou esperando alguma coisa para comer. 7 pessoas sem ter nada para comer. Eu estou esperando alguma coisa que possa chegar para mim comer. Aí a gente saía da oca, a gente olhava para um lado e para o outro, não tinha água, não tinha luz, não tinha pessoas, não tinha pastores, não tinha igrejas. E eles disseram, estamos esperando algo para nós comermos. A criança chorando, toda suja. Quanto tempo faz que essa criança não come? 2 dias, 3 dias. E a panela estava lá, porque eles esperavam algo para comer. E nós conseguimos ser a voz que clamava no deserto. Deus, Ele tem levantado João Batistas para essa geração. A voz que clama no deserto com um propósito exato para um tempo exato. E nós chegamos com mantimento para aquele povo, sandália. Eita, que alegria, parece que eu estou vendo um monte de criança gritando aqui. Marcos, Dionês, Nascebeliming, Macasse. Que eu estou muito feliz em Lingala, que é no dialeto deles. E a gente chorava, porque a gente olhava para trás e dizia, cara, minha casa tem tudo. E eu nem agradeço ao Senhor. Minha casa tem comida toda hora, tem biscoito, tem bis, tem E elas queriam apenas uma comida que pudesse encher a barriga. Tanta gente com um rei na barriga reclamando, cara. Tanta gente com um rei na barriga e ainda não agradece ao Senhor. Eu fugi totalmente, mas... Então, vários profetas, eles anunciaram a vinda de Jesus. O último deles foi João Batista. João Batista, ele era filho de Zacarias e Isabel. A palavra fala que houve um momento lá que eles foram oferecer um incenso ao Senhor. E Zacarias, ele foi levantado, né, para levar o incenso perante ao Senhor. E naquele momento, quando ele olha, ele se depara com um anjo. E era o anjo Gabriel. E o anjo olhou para Zacarias e disse, eu vou fazer um milagre. A tua esposa, ela é estéril, vocês já estão velhos já, não podem mais ter filhos. Mas o nascimento desse rapaz já vai ser um milagre. Já vai começar como BUM, uma bomba atômica. E ele vai ser gerado. E João Batista olhou para o anjo Gabriel e disse, mas como eu sou velho, minha esposa é estéril, não tem como. As coisas não vão dar certo. Aí o anjo disse, só porque você não creu, você vai ficar mudo. Vai ficar calado, até o negócio acontecer. Quando saiu Zacarias, eu acho que com a cara de besta, saiu assim, abestalhado, porque viu um anjo, tamanho do mundo. E o povo, o que foi que aconteceu? Ele fazendo mímica, não conseguia expressar, grávida, né, a esposa e tal. Mas algo havia acontecido naquela hora. E após algum tempo, Isabel fica grávida de João Batista. 5 meses ela passa em casa. No 6º mês,
Acredito que é isso mesmo. 5 meses ela passou em casa. No 6º mês, o mesmo anjo, João Gabriel, foi até Maria, né, e falou para Maria: tu vai ter Jesus, vai ser o Salvador, vai ser o cara, vai fazer grandes coisas, vai salvar esses jovens que estão aqui. E um dia Marcos vai estar pregando para esses jovens que estão aqui. Tudo é determinado pelo Senhor. Aleluia, sempre, sempre. E João Batista nasceu. O mesmo anjo. A Bíblia diz que Maria e Isabel, elas tinham um grau de parentesco alto, né? Alguns dizem que são primas, né? E Jesus e João Batista eram primos. E o cara foi gerado, ele sabia o propósito que ele tinha em Deus. E um pouco depois, lá em Mateus 3, você não precisa abrir não, fala sobre o batismo de Jesus. Jesus vem para ser batizado por João Batista, já era uma coisa que já estava no script, já estava tudo certinho. E João Batista olha para Jesus e diz: ei, cara, eu não sou digno não. Eu não posso nem tirar o teu sapato, ou desamarrar, ou pegar. Aí eu vou batizar você. Gente, era muita humildade sobre aquele homem. Aquele homem era respeitado pelas pessoas. Aonde ele chegava, o povo tinha medo. O próprio rei Herodes tinha medo de João Batista. Aí ele olha para Jesus e diz: eu não posso, eu não tenho como, Jesus, eu preciso que tudo se cumpra exatamente como foi dito, a profecia. Então eu vou ser batizado por você. Então aquele homem que se viu incapaz de desatar as sandálias dos pés de Jesus, foi o mesmo homem que batizou Jesus. A humildade gera honra. Sempre. E a soberba, a quedinha, meu filho, fica aí. É mesmo assim, queridos. É a mesma coisa de pastor, não vou me citar porque melhor o pastor, né? Ainda bem que o pastor está aí. O pastor Leonildo, ele diz: eu sou cantor, pregador, sou pastor, tenho igreja enorme, 7 congregações. E eu ganhei irmão Reagan para Jesus, olha só. E também pastor Bud, eu batizei pastor Bud no Espírito. É praticamente a mesma coisa, porque são autoridades em nossas vidas. Irmão Reagan, pastor Bud e Jesus, autoridade sobre as nossas vidas. É a mesma coisa do pastor Leonildo falar sobre isso. Era a posição de João Batista. Ele podia ter se envaidecido: eu batizei Jesus, aquele que veio salvar a humanidade, aquele que eu vim apenas como um protagonista. João Batista era apenas um protagonista. Eu até peguei a tradução de protagonista, para você entender bem. É bem específico. Cadê, meu Deus? Ou coadjuvante, personagem secundário que auxilia no desenvolvimento da história. João Batista foi exatamente isso, um ator coadjuvante. Ele foi levantado como um personagem secundário, porque Jesus era o primeiro, para auxiliar no desenvolvimento da história. Ele fez um ótimo trabalho, preparou tudo, preparou o caminho e o mestre chegou. Queridos, um dos pontos principais que eu martelo até com os meninos da banda, a gente tem uma banda e trabalha muito em cima disso, é a humildade. Sem humildade nós não conseguiremos chegar a lugar algum. A gente olha para o pastor Bud, para o bispo Guto, para o meu pastor João, humilde, pastor Leonildo, humilde. Aí a gente olha para os novinhos que estão chegando, já chega assim: eu sou ministro de Jeová Jireh Rafa Shalom na terra. Querido, não é assim não, querido. Jesus era humilde, João Batista era humilde. João Batista, ele conseguiu sair de cena para Jesus virar o ator principal. Se você tiver apenas como um coadjuvante, e Jesus disser a você: sai daí porque o ator principal vai chegar. Aonde está o teu coração? Ou talvez você pode ser o ator principal, sim. Mas se você não for, qual o plano de Deus para a tua vida? Se eu fosse falar sobre África, hoje eu queria estar em África. Eu confesso, eu passei quase 2 anos, quase que eu não largava a cabeça do povo lá não. Eu não queria não. Povo que te ama, serve a você com todo amor. Eu servia a eles do jeito que eu podia, ensinava. Gente, falando sobre humildade, entrando nesse tema, eu e Jones, né? Eu creio em exemplos, amém? Eu quero que você entenda bem sobre isso. Não leva a mal. A gente percebia que existiam algumas faltas, não para nós, mas para o povo.
E nós não tínhamos como investir em pessoas. Aí o cara para pensar, eu saí do Brasil, Deus levantou vários homens e mulheres de Deus para investir em nós, em passagens aéreas, né, em estadia, todas as coisas. E a gente está aqui, não vai fazer nada pelo povo. Sabe o que a gente fez? A gente sentou, começou a fazer coxinha, pastel, pizza, enroladinho. Tudo que você imaginar de salgado que engorda, a gente fez. O povo precisava engordar. Lá pode, aqui não. Eita Jesus. E nós, né, fizemos isso lá para o pessoal. E a gente foi para a porta de uma escola, bem pertinho da nossa casa. E a gente gritava, meu filho. Chegava todo dia em casa rouco. Olha a coxinha! Olha o pastel! Venez acheter les enfants. Que venham comprar, minhas crianças. Quando tinha 10 eu dizia, tá quase acabando. Se tu não vier tu vai perder. Porque era novidade para eles. Eles nunca tinham comido coxinha. E a bichinha engorda, né? Boa. Eram os gurizinhos assim bem pequenininhos. Marcos, me dá coxinha. Mal que só a gota. Toma. Aí comia, chega, estava engordando. Estava engordando, rapaz. Era uma benção. E cara, todo dia a gente saía com $50 para casa. E a gente não ficava feliz porque era para nós, mas a gente ficava feliz porque eram para crianças. No sábado, a gente saía logo cedo de manhã. Alguém conhece a Feira da Prata, lá em Campinas, né? Aqui seria que feira? Mercado público, né? Pronto, assim, imagine 1000 vezes pior do que o mercado público. Porque o mercado público do Brasil é organizado, né? Tanta gente enxerida, né não? Bem organizado. Lá, gente, não tem isso não, é lama, é esgoto. O negócio é mistério de Jeová mesmo. Só para rir mesmo, porque era para chorar. E a gente ia lá, comprava brinquedo, sandália. Minha mãe fazia uma canja. Minha mãe foi para a África depois de 7 meses que a gente estava por lá, para trabalhar no restaurante, mas ela acabou servindo ao povo mais do que trabalhava. Glória a Deus. E ela nos ensinou a fazer coxinha, né? Eu não nasci fazendo, até porque no Brasil eu não estava nem aí, nem me interessava em cozinhar. Mamãe, bora almoçar, já ia, nem olhava o que ela tinha preparado, só ia comer. Quantos são assim? Eita, rapaz, quase todos. E lá tive que aprender, tive que ser moldado. O meu deserto foi esse, preparação. Amém, você está comigo? Amém. E a gente preparava, vendia, no final de semana a gente ia lá, pá. Bora criança, um monte de presente, sandália, roupa, comida. Mas havia um fruto. A gente lançava a semente que era o nosso trabalho. E no final de semana o fruto era colher a alegria daquelas crianças. Por saber que existem pessoas, ou até mesmo um tipo de gente brasileira que se preocupa com os outros. E principalmente com os africanos. Lá não tem salário mínimo. Lá não tem leis, não tem hospital público, não tem escola pública, não tem nada desse tipo que possa favorecer a população carente. Ou você é muito rico, como a gente chegou a ministrar na igreja, glória a Deus por isso. 50 mil pessoas na igreja, pastor, todo culto, independente. 7 horas de adoração, 7 horas. A gente já fica olhando a hora, não sei se alguém está olhando a hora aí, não. Glória a Deus, rapaz. Ninguém olhava a hora, ninguém saía. Reverência na casa do Senhor. Reverência à presença do Senhor. E a gente voltou do Congo assim, preparado. Sabe, pastor? Qualquer lapada era bênção. Tudo que aparecia era bênção. Porque houve um tempo de preparação. Eu declaro tempo de preparação sobre a tua vida. Aonde não haverão faltas, mas tudo vai frutificar de forma extraordinária. Aleluia. E nós fazíamos essas ações sociais, abençoávamos as crianças, saíamos de lá, ó, feliz. Aleluia. Eu vou ler apenas Gálatas 2,19. A gente já está perto de terminar, vamos começar o mover de Jeová nesse lugar. Eu creio, Pai, no Teu manifestar nessa noite. Nós abrimos nosso coração para você, Santo Espírito. Você é tão lindo, tão bem-vindo. Gálatas 2,19.
Todos abriram? 20, Gálatas 2:20. Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fossem desse mundo? Não obedeçam mais às regras como estas. Não toque nessa coisa, não prove aquela, nem pegue naquela. 19. Elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla o corpo todo. O alimenta e mantém unido por meio de juntas e ligamentos, e assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Amém? Eu li o 20 e voltei para o 19. Nós precisamos crescer juntos em Deus, sem divisões, sem que um é melhor, outro não é tão bom. Cara, nós somos todos iguais. E eu sei que isso consiste no Evangelho. Menos de mim, mais de ti. É exatamente isso. Lá em Provérbios diz que até aquele que é tolo, quando fica calado, é dito por sábio. Cara, se tu fica calado com a tua voz e tu abre a tua boca para Deus falar, tu vai ser visto como um cara sábio, cheio de Deus, porque Deus ele vai te usar. Eu sei, querido, que existe um estágio em Deus que às vezes nós não conseguiremos mais saber quem somos nós, ó Deus, por estarmos tão entrelaçados ao Pai, tão ligados ao Pai, sem errar em decisões, sem errar nos planos. Talvez você tenha errado porque você não tem ouvido as instruções do Espírito. É tempo de nós jovens desfrutarmos das direções exatas de Deus, porque Deus não quer que nós venhamos errar. É plano dele vitória e vitória e vitória. Não é apenas uma ministração bonita que fala em vitória. Deus é vitória e acabou. Tudo vai bem. Não há sombra de variação no caráter de Deus. Não há meio termo, ou é ou não é. João Batista ele não ficou apelando não. Eu vou andar mais um pouquinho porque Cristo ainda não começou de fato o seu ministério. Não, ele sabia qual era o momento exato que ele precisava sair de cena para Jesus entrar em cena e ser o ator principal. Aonde está o seu coração? Aonde está a motivação do seu coração? Você está ligado às coisas terrenas? Porque João Batista, ele podia muito bem ter exercido o ofício sacerdotal com palácios, com a melhor alimentação que existia, mas ele escolheu o deserto, porque era o tempo de preparação para ele. Quantos de nós estamos procurando apenas a glória do ministério e esquecemos a simplicidade de Cristo? Tudo é simples. Ele é tão simples. Ele não muda. Não, não. Meu Deus não muda. Ele é o mesmo de ontem, hoje, sempre. Ele quer te revelar seus planos e propósitos perfeitos. Perfeitos. Fica de pé. Eu não sei quanto tempo faz que você não tem aquele encontro, sabe? Com o mestre, frente a frente. Quando eu falo encontro, entenda bem minha forma de falar, porque ele já está dentro de nós em todo tempo. Mas eu falo aquele encontro especial. É interessante a luz. Quando eu imaginei, eu estava pensando sobre a ministração, sobre aquilo que Deus queria tratar comigo e com vocês. Eu imaginei a luz, Quando a gente entra numa casa, talvez a casa pode estar toda desarrumada, toda deteriorada, ou até mesmo está arrumada. Mas a gente só consegue ver a casa quando a gente liga a luz, Se tiver desligado, mesmo que você ande, você pode ver tudo organizado. Você imagina só. Mas quando você liga a luz, você começa a ver tudo que há na casa. Sabe que se a luz de Cristo ela fosse mostrada assim em nós, perante as pessoas,
elas conseguiriam ver todos os nossos erros e defeitos e falhas que todos nós temos. Mas é interessante que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós quem somos a luz do mundo. Eu estou falando que a luz, ela sendo colocada na nossa frente, ela pode mostrar os nossos erros às pessoas. Mas a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Então luz não vai ter trevas, não vai ter trevas. Se você é luz, seus erros talvez não vão ser mostrados, mas aonde você chega, você ilumina as pessoas e os erros delas são mostrados a você. Você está me entendendo? Você está seguindo minha linha de raciocínio? Não é que os seus erros vão ser mostrados, mas você sendo a luz, você vai mostrar onde tem erro. Talvez a tua casa pode estar toda desarrumada. Eu falo no natural, não é a casa espiritual não. Toda desarrumada. Mas você é a esperança da sua casa. Você é a esperança da sua família. Levando para o lado espiritual, você é a esperança da glória da sua casa, a glória do seu trabalho, a glória do seu emprego, a glória da sua escola, da sua universidade. Você é a resposta. Não procure respostas, porque ela é você. Ela é você. Ilumine. Você sendo a luz do mundo, ilumine as pessoas. Mostre às pessoas através da sua vida a humildade e a verdadeira realidade do Evangelho vivida através de você, não apenas pregada, porque as pessoas estão cansadas de tanta letra, de tanta pregação. Elas querem ver, amados, aquilo que nós pregamos se tornando real nas nossas vidas. Algumas pessoas precisam palpar coisas, outras não, porque nós vivemos por aquilo que cremos, não por aquilo que vemos. Mas nem todos têm esse mesmo nível espiritual. Seja usado para alcançar níveis espirituais das pessoas, independente aonde elas estiverem, como elas estiverem. Deixa Deus te usar, meu irmão. Fecha teus olhos. Você pode levantar suas mãos. Menos de mim, mais de ti. Se humilhe na presença de Deus. Faz tanto tempo que você não conversa comigo. Faz tanto tempo que você não se ajoelha perante a mim. E eu quero falar, eu quero te revelar todos os sonhos, os meus projetos, eu quero te mostrar. Eu não tenho mais nada a te esconder. Olha para mim, eu estou aqui, bem perto de ti, bem perto de ti. Santo, 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 é o Cordeiro de Deus, é o Rei que venceu. Você pode repetir isso? Levanta as suas mãos e diga: Santo, 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 Santo. Diga que é o Cordeiro
Cordeiro de Deus é o que venceu. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente digno, tão maravilhoso. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me. Tu és meu Deus, totalmente digno.